E no Veda de hoje eu trouxe uma coisa um pouco diferente. Prestem atenção nesse áudio. Bom dia, Nani. Eu tô seguindo você e tô achando sua didática maravilhosa. Eu tô conseguindo entender tudo. O meu sonho é costurar. Eu adoro artesanato, essas coisas. Sempre quis fazer roupas para minha família, né? Sempre quis aprender. É uma coisa que me fascina bastante. A minha dúvida é o seguinte: o molde base, eu sei que ele não é molde, né? Que você falou, eu vi o último vídeo que você fez falando sobre isso. Mas eu vi você fazendo um shortinho para sua filha no tamanho 36. Essas medidas padrões, por exemplo, eu fiz um molde junto com você, só que eu fiz um molde no número 42, que é o meu número. Eu não fiz com as minhas medidas. Na hora de fazer um short com elástico, para mim, eu sigo esse molde base, dando esses 2 centímetros, como você ensinou, de pegar o molde base, fazer a minha medida do meu corpo para fazer uma roupa, entendeu? No caso de elástico ou não, né? Que ainda tô desbravando aí a sua... Tô vendo seus vídeos direto, né? Porque tem as pences para outros modelos. Eu sei que ele te dá uma base para você fazer os modelos que você quiser. Mas no modelinho da sua filha, por exemplo, se eu quiser fazer um short para mim, eu tenho que fazer na minha medida do meu corpo. Eu posso seguir essas medidas do tamanho 42 mesmo, só dando a margem de costura. Por isso, no Veda de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre tabelas, a parte da modelagem que padroniza. A dúvida da Adriana, do jeito que ela colocou, assim tão bem explicadinho, é bastante interessante, até porque nem todo mundo consegue às vezes formular a pergunta, né, de acordo com a dúvida que ela tem. E ela conseguiu esclarecer bem aqui o que ela queria entender. E eu achei muito importante trazer para vocês essa questão da modelagem que padroniza o corpo humano. No meu método Nani Vlog de Costura e Modelagem, eu sempre foco mais na modelagem sob medida. A modelagem sob medida, ela utiliza as medidas de um corpo em específico, né? A gente tem um corpo e é para esse corpo em específico que a gente vai fazer o nosso molde, a nossa roupa. Mas eu também dou noções de tabela de medidas. Eu já forneci para vocês até aqui pelo canal uma tabela de medidas feminina, masculina e infantil, onde estão dispostas aqui, então, olha, você pode observar, de acordo com a numeração, os manequins e as medidas correspondentes para cada numeração e manequim. São medidas principais, né, do corpo. Como eu disse para vocês, a modelagem se baseia muito nas medidas de circunferência da parte mais larga do seu corpo. E depois ajusta-se utilizando as partes de entradas e de curvas. Mas e aí? Qual o método, então, você utiliza para fazer aí a sua roupa? Eu uso as medidas da tabela de medidas padrão ou eu uso as minhas próprias medidas? Para entender isso melhor, eu fiz para vocês aqui uma ilustração rapidinho. Vamos representar em tamanhos pequeno, médio e grande, né? Aqui um corpo, né? Um padrão de corpo tamanho P, um padrão de corpo tamanho M e um padrão de corpo tamanho G. Essa daqui é a ilustração de como funciona a tabela de medidas padronizada. E a tabela de medidas, ela é uma tabela padrão válida, sim. Ela foi validada por órgãos responsáveis, tornando a informação que tem nela precisa. Porém, tem uma questão
que pouco é falado em relação à tabela de medidas. A tabela de medidas padrão, ela padroniza. E a gente sabe que o corpo da gente não é assim. Esse daqui é só mais um entre os vários, diversos tipos de corpo do ser humano em geral, principalmente no Brasil. Eu sempre toco nesse assunto aqui. Então vamos dizer que, olha, tamanho P padrão, tamanho M padrão, tamanho G padrão. Só que o corpo real, ele não é só assim. Não estou dizendo que não tem pessoas que podem utilizar aqui a tabela como padrão. É que o corpo, ele não é só assim. A gente tem, por exemplo, olha, no tamanho P, a gente pode ter a parte de cima P e a parte de baixo M, ou até mesmo a parte de cima P e a parte de baixo G. A gente pode igualmente aqui ter a parte de cima M e ter a parte de baixo P. A gente pode ter a parte de cima M e a parte de baixo G também. A gente inclusive pode ter a parte de cima G e a parte de baixo P. A parte de cima G e a parte de baixo M. Isso daqui é o que acontece na realidade com o corpo humano. Nem todo mundo tem esse corpo aqui. Mas por que então a tabela de medidas padrão utiliza isso daqui para fazer roupas? A resposta é muito simples, gente. Só que é pouco falado e acaba ficando uma dúvida, assim como a da Adriana, né? Aquela dúvida que fica martelando ali porque ninguém falou a respeito e sem entender exatamente qual forma seguir. A tabela padrão do corpo padronizado, ela foi criada para indústria. O que isso significa? A indústria precisa produzir em alta escala uma quantidade muito grande de roupas. E ela não pode fazer uma quantidade muito grande de roupas utilizando-se medidas infinitas, igual essas que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Vocês viram que de 3 tamanhos a gente multiplicou em 3 vezes os tipos e modelos que teriam que ser feitos de modelagem para ser vendido. E a indústria, ela ganha na quantidade e no menor esforço, tá? E para a indústria, a tabela padrão, ela funciona perfeitamente. Por quê? Quando você vai a uma loja comprar uma roupa, você tem lá na loja um estoque de tamanhos disponíveis para aquele modelo que você escolheu. E você vai pedir um tamanho que você imagina que seja o seu ali, que você olha assim, o meu é 42. Só que você vai experimentar. E muitas vezes não cabe o número que é o seu número da loja, não cabe, porque a gente não sabe identificar o nosso número, principalmente em relação à tabela de medidas padrão. E aí você vai na loja experimentar os números disponíveis para encontrar um que fique bem em você. Veja se você se identifica. Quando você vai a uma loja, você já provavelmente foi a uma loja para comprar um vestido. E quando chegou nessa loja lá, você experimentou o vestido 42 que você acha que é o seu tamanho. Só que quando o vestido estava no corpo, você percebeu que o vestido ele ficou muito bem no busto, mas ficou muito justo no quadril. Isso é porque provavelmente o seu corpo é um tamanho M com um quadril de G, ou o seu corpo é um corpo P com um quadril de M ou quadril de G. É isso que acontece na realidade. No corpo de verdade, o corpo real, você pode ter diversos manequins no mesmo corpo. Tamanho de cima G, tamanho de baixo P. Aí o que você vai fazer nesse caso? Você vai experimentar outros vestidos maiores. Isso significa que esse vestido ele vai ficar um pouco mais largo no busto, porém vai ficar perfeito no quadril. E aí você se satisfaz com aquilo ali, ele tem que caber de alguma forma, né? Pega o seu vestido, compra e vai embora. Agora vamos pensar numa outra situação. Você, mulher que foi comprar um biquíni.
O biquíni é um conjunto de top e de tanga, né? Só que quando você chega na loja, tem conjuntos prontos. E na maioria das vezes, o conjunto pronto lá é de um tamanho só. E você vai experimentar e você percebe que, nossa, no busto não coube. Ou então, nossa, ficou muito pequeno aqui a tanga. Aí o que que você faz? O lojista já é preparado para isso, ele vai te oferecer para você levar a parte de cima de um tamanho e a parte de baixo de outro tamanho. Com biquíni é muito mais fácil fazer isso, porque ele é montável, né? Cada peça é feita separadamente. Mas nas roupas, em geral, não tem como fazer isso, principalmente em peças inteiras, como vestido, macaquinho. Mas, como eu disse para vocês, para a indústria, isso funciona perfeitamente, porque não importa quantos manequins eles vão fazer ali, a pessoa vai entrar na loja e uma dessas roupas vai caber nela, mesmo que fique não muito certinho em algum lugar. No caso de um short, por exemplo, se você tiver uma cintura mais fina do que o padrão e o quadril mais largo do que o padrão, você vai comprar um short que vai ficar bom no quadril, mas vai ficar largo na cintura. E aí você vai levar para sua casa e ajustar, mandar para uma costureira para fazer pences para ajustar ele no corpo, ou vai usar ele com cinto. Isso acontece o tempo todo. Normalmente isso acontece. É por isso também que essa profissão de costureira de bairro, né, das modistas, ela nunca vai acabar, gente. A indústria nunca vai conseguir se adaptar a essa diversidade de corpos, porque elas não vão lucrar com isso. Então vamos lá. Se você vai fazer uma roupa para você mesmo, para o seu cliente, qual o método é melhor utilizar? O da tabela padrão ou sob medida? O que vocês acham, gente? Depois disso que eu já expliquei para vocês aqui. Eu respondi a Adriana e aconselhei ela a fazer o seguinte: sempre que for fazer a sua própria roupa, ou a roupa de um cliente ou de alguém que esteja fisicamente diante de você, utilize a técnica sob medida, porque você de qualquer forma vai precisar das medidas para saber se a peça vai funcionar para você ou não. Se você fizer, por exemplo, como a Adriana disse, uma peça no tamanho 42 da tabela para você e não conferir as medidas, você vai correr esse mesmo risco da peça ficar muito apertada na cintura, porque talvez você tenha a parte de cima G, e ficar muito larga embaixo, porque a parte de baixo é P. Ou pode acontecer até o contrário, a peça ficar muito larga na cintura, porque você tem cintura de P, e ficar muito apertada no quadril, porque seu quadril é G. Não estou dizendo que você não possa utilizar as tabelas padrão para fazer suas próprias roupas. Mas se for utilizar a tabela padrão, você vai fazer da seguinte forma: você vai conferir suas medidas. Vai conferir a sua medida de quadril com a medida de quadril que está na tabela. Vai conferir a medida de busto sua com a medida de busto que está na tabela. E vai encontrar ali qual é o seu manequim dentro daquela tabela ali. Só que você sempre vai ter que se guiar pela parte mais larga do seu corpo. Se você vai fazer peças inferiores, se preocupe sempre em ver qual parte do seu corpo é mais larga. Se é a barriga, se é o quadril, se é o culote. Se você vai fazer peças superiores, preocupe-se sempre em verificar qual é a parte mais larga. Se é o busto, se é aqui abaixo do busto, se é o braço, porque conta também, ou se é a barriga. E aí, dentro da tabela, você vai cair no mesmo problema da roupa da indústria. A peça pode caber em uma parte do corpo e não caber muito bem na outra parte. E aí, de uma forma ou outra, você vai precisar fazer ajustes e mais ajustes para a peça ficar bem em você. Então, você poupa trabalho, poupa tempo, fazendo a sua peça sob medida, uma vez que você pode ser o seu próprio manequim,
O seu cliente vai ser seu próprio manequim, a pessoa que está diante de você, o corpo que está diante de você, então vai ser o seu próprio manequim. Deu para entender aí, gente? Deixa aqui nos comentários se você entendeu. Conta para mim aí o que você acha dessa questão da indústria, da tabela de medidas, desse padrão que foi criado aí, né, para as indústrias e que acabou entrando na cabeça das pessoas, né? Subiu a cabeça de muita gente. E o corpo padrão não quer dizer que ele não exista, mas ele também não é o único corpo que existe. Ele é só um dentre os diversos que eu mostrei para você aqui nesse vídeo.